Seja muito bem-vindo a mais um momento inegociável, onde a escuta da palavra de Deus, da voz de Deus, é de fato algo inegociável no nosso dia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fique mais alguns minutos para que Deus possa falar ao seu coração. Eu posso dizer que eu sou o primeiro coração a ser alcançado por esse momento. Quantas vezes, na agitação do dia a dia, nós esquecemos aquilo que é prioridade, aquilo que é essencial da nossa vida. Mas que bom que Deus inspirou esse programa, que bom que Deus, de alguma forma, fez esse vídeo chegar até o seu coração para que a voz dele pudesse ecoar até a sua vida, até onde você está agora. Seja no trabalho, seja em casa, fazendo os afazeres, seja até mesmo você que ligou sua TV para escutar. Que bom que estamos juntos, que bom que nós não caminhamos sozinhos, que bom que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, o Senhor está conosco e a liturgia é esse momento de encontro mesmo, de encontro com Deus através da palavra. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos 9, do 30 ao 37. Marcos 9, do 30 ao 37. Hoje, 25 de fevereiro de 2025. Foi mais ou menos nessa época que há 17 anos atrás eu tive a minha experiência do batismo no Espírito Santo. Carnaval, naquela época, era mais ou menos nessa data. Naquele retiro, eu tive a minha experiência com Deus. Eu que era roqueira, que era totalmente, como diz no Nordeste, cabeça virada. Primeiro tive um encontro com Deus, uma experiência com Deus, através de um retiro de jovens chamado TLC. Sei que tem alguns TLCistas que assistem esse programa. Primeiro tive essa experiência em 2008 com o TLC e em 2009 eu fui para um retiro da Renovação Carismática na cidade de Junqueiro. E ali eu vivi a mais linda e mais forte experiência da minha vida. Eu vivi a experiência do batismo no Espírito Santo. Eu quero começar o inegociável de hoje falando sobre isso, porque eu quero que você recorde também a sua experiência do batismo no Espírito Santo. Como foi? A minha foi no retiro. E a sua? Foi aonde? Você consegue lembrar? Eu consigo ter detalhes. Eu consigo lembrar de detalhes. Eu consigo lembrar do som que ecoava naquele lugar. Era um lugar aberto, muitas árvores eucalipto por perto. Estava ventando muito nesse dia, nós estávamos num lugar descampado e várias pessoas tocando violão no meio, cantando uma música que o refrão só dizia isso: em mim age com poder, em mim age com poder. E que forte, e que experiência tão forte. Eu lembro que eu tinha tanto medo de repousar no Espírito Santo. E naquele dia eu vivi a experiência do repouso. Eu vivi a experiência de sentir realmente todo o meu ser inundado pela presença de Deus. Foi tão forte, que eu repousei em cima de um formigueiro. Fiquei toda marcada de formiga, mas naquele momento a minha alma entendeu que uma coisa é você escutar falar de Deus, outra coisa é você fazer a experiência de ser amado por Deus. E se eu fosse resumir o que é o batismo no Espírito Santo, eu diria isso. Antes você escuta falar de Deus, e o batismo no Espírito Santo te faz experimentar o amor de Deus. E isso revoluciona a sua vida. Não tem como mais você continuar da mesma forma. Tem até algumas pessoas que voltam à vida velha, mas elas não voltam da mesma forma. Elas já experimentaram
o amor de Deus. Bem, vamos rezar e vamos pedir esse Espírito, porque na minha vida não aconteceu apenas há 17 anos atrás. Na minha vida, eu peço a graça do Senhor que aconteça todos os dias. Sim, aquela experiência foi única. Nunca mais irei ter algo como aquela experiência. Mas eu peço todos os dias uma nova efusão, um novo ardor, um novo desejo de me consumir, porque aquele dia mudou minha vida. Aquele dia foi um divisor completo. Existe uma Evelyn antes e uma Evelyn depois daquele dia. E se você já fez essa experiência, certamente você vai concordar comigo. Mas não é da noite para o dia que nós nos convertemos. A conversão é diária. Até o último minuto da nossa vida, nós vamos precisar nos converter. Por isso que nós precisamos de um momento como esse, para escutar a voz de Deus, para gerar em nós conversão, para gerar em nós uma grande mudança de vida, mesmo na dor. Eu lembro sempre quando eu não quero fazer o estudo, quando eu estou com moleza como hoje, tantas inúmeras coisas que eu tenho para fazer, mas eu lembro do Monsenhor Jonas Abib, no auge da sua depressão, no auge do seu problema de saúde, onde muitas vezes quem iria visitar ele dizia: tudo que eu preguei foi uma mentira. A depressão faz isso, né? Abala mesmo o psicológico, sai do campo da razão e vai para o campo das emoções, onde muitas vezes habita também o campo do imaginário, da imaginação. Mas ele nunca deixou de fazer o seu estudo. Nunca. Nem quando a sua fé foi plenamente abalada. Ele nunca deixou. Uma vez eu conversando com Eto, grande amigo do Padre Jonas, que morava com ele, o Eto disse que ele não saía do quarto, ele não tomava café, sem antes fazer o seu estudo. Então eu não sei o que você está vivendo. Quantas vezes eu venho para cá toda animada para fazer o estudo. Quantas vezes, assim como hoje, é daqueles dias que você tem tanta coisa para fazer que você acha que essas coisas são mais importantes do que o estudo. Mas aqui está, aquilo que precisa ser inegociável na nossa vida. E por isso, eu peço ao Espírito Santo nesse momento que venha sobre nós, que venha sobre a nossa mente, que venha sobre o espaço que nós estamos, seja no trabalho, na casa, no carro. Aonde você estiver agora, meu irmão, receba a presença do Espírito Santo, que vai nos guiar nesse estudo agora, que vai falar conosco nesse momento tão breve, mas que é tão essencial na nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Nós pertencemos a Ti, Senhor Jesus. A nossa vida, a nossa história, o nosso presente e o nosso futuro pertence a Ti. Pertence ao Senhor, que fez o céu e a terra, que é o dono da nossa vida. Vem, Espírito Santo. Vem sobre a nossa falta de desejo de estar na Tua presença. Como disse o Evangelho hoje, Senhor, eu creio, mas vem em auxílio a minha falta de fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Essa oração que nós fazemos todos os dias na Santa Missa. Senhor, nós também estamos na Tua presença dizendo isso. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Assim como aquele pai do Evangelho de ontem, eu creio, mas vem em auxílio a minha falta de fé. Porque tudo é possível ao que crê, Senhor. Por isso vem agora sobre o nosso psíquico,
vem agora sobre o nosso emocional, vem agora sobre a nossa saúde física, nossa saúde emocional, psicológica. Vem, Senhor Jesus, sobre todos aqueles que estão enfermos, nos leitos de hospital. Nós queremos pedir, Senhor Jesus, pelo Tiba, pelo Papa Francisco e por tantas outras pessoas que recorrem às nossas orações, nas suas enfermidades. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor Jesus. Vem sobre nós, Senhor Jesus. Vem sobre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos então ler a palavra de hoje. Vou até botar assim. Está em Marcos 9, do 30 ao 37. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. E ensinava os seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois da sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Em seguida voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, colocou-o no meio deles, abraçou e disse-lhes: todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante demais, né? Como a liturgia, ela vai nos preparando para o tempo que está se aproximando, que é o tempo da Quaresma. Então, das primeiras coisas que eu vou colocar aqui hoje é a liturgia está nos preparando para o tempo da Quaresma. Esse tempo forte que nos convida à conversão. Hoje a gente tá com a outra câmera, vocês viram? Pois bem, quando eu li esse evangelho hoje, foi interessante porque a primeira coisa que eu tenho notado tanto no primeiro anúncio, quanto nesse segundo anúncio da paixão do Senhor, o Senhor fala, né? O Senhor disse para os discípulos: olhe, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no 3º dia. E mesmo assim, quando isso aconteceu, só ficou um com Jesus. Eu confesso a vocês que, claro, o estudo da palavra, ela nos traz ainda mais essa clareza, mas eu tinha esquecido de como o Senhor havia falado de forma tão concreta para os discípulos sobre a sua paixão. Veja, o Senhor
disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Olhe, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. E diante disso, a única coisa que os discípulos discutiram entre si foi: quem será o maior? Olha, mas eles calaram-se porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Jesus dizendo que ia, meu Deus do céu. Jesus dizendo que ia morrer, que ia ser entregue na mão dos homens. E os discípulos discutiam quem ia ser o maior entre eles. Ah, o ser humano, né? Meu Deus do céu. Então aqui eu coloco: Jesus foi claro no seu anúncio. Anunciou a sua morte e a sua ressurreição. E mesmo assim, os discípulos não entenderam. E aqui, já na segunda parte, nós temos a discussão entre eles, né? Quem será o maior? E aí isso me faz gerar uma pergunta ao meu coração. Quem eu quero ser? No reino de Deus. Quem eu estou sendo? Eu também estou querendo ser o maior? Porque Jesus diz para nós: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Eu acho muito interessante na comunidade, porque os responsáveis da casa de missão, a pessoa, né, vamos dizer assim, não é autoridade na casa de missão, ele não é chamado de autoridade nem de coordenador, ele é chamado de servo, justamente inspirado na palavra de Deus. Porque quem está à frente de algo não pode querer ser servidor. Mas sempre que nós somos chamados por Deus a liderar algo, nós precisamos ter essa consciência que eu estou a serviço dos outros. Na verdade, o líder precisa sempre ser o último, no que se refere a prestígio, a, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra agora, mas eu acho que você consegue entender que aquele que serve, o servo, assim como somos nas nossas casas de missão, quando nós recebemos uma visita, as visitas comem primeiro e nós que estamos acolhendo, comemos por último. Isso é não só na nossa casa de missão, mas isso é uma questão de educação. Se eu estou recebendo uma visita, é óbvio que a visita vai comer primeiro. Da mesma forma é na liderança. A liderança, ela precisa ter esse olhar sempre de servo.
estou a serviço. Mas muitas vezes, assim como os discípulos, a liderança parece que sobe para a cabeça e as pessoas acham que estar à frente de algo é sinônimo de acolher todos os prestígios, todos os bônus, quando, no entanto, essa não é a liderança que o Senhor nos ensina. Porque aqui ele diz: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos. E ele ainda fala um pouquinho antes, ele diz: sentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. No final, ele diz: todo que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Às vezes as pessoas acham que o sucesso, o prestígio, estar à frente de algo é validação de ministério. Quando, no entanto, o Senhor, com esse exemplo dessa criança, desse menino, vai dizer: olhe, todo que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo que recebe a mim não me recebe, mas aquele que me enviou. Depois, em outra palavra, ele vai dizer: olha, o reino dos céus é como essas crianças. E o que são as crianças? A não ser corações inocentes, que não desejam a glória desse mundo, que tem essa inocência, brigou agora, aqui já fez as pazes. Sejam como essas crianças para herdar o reino dos céus, diz o Senhor. Por isso que a palavra de hoje para nós é um convite a essas perguntas. Quem eu estou sendo? Eu não esqueço disso. Lembra daquele estudo que Deus disse para nós? Quanto mais eu te elevar, mais eu estou te convidando a se rebaixar. Aqui Jesus está dizendo para eles: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue na mão dos homens. Enquanto isso, eles discutiam. Eles não se tocaram no que Jesus estava falando. Eles não tinham dimensão do que Jesus estava falando. Porque imagina, eu não vou me dizer que eu faria diferente, porque quantas vezes eu esqueço da cruz. Eu quero me preocupar somente com as coisas que são agradáveis à minha carne. E eu esqueço. Quantas vezes eu já participei de uma Santa Missa mal e Jesus está ali morrendo por mim. Não é um sacrifício que é relembrado, mas é um sacrifício que é atualizado. E quantas vezes eu participo da missa mal? Quantas vezes eu estou com a cabeça longe? Eu não me preparo bem para estar inteira na Santa Missa. Quantas vezes eu estou preocupada com quem está cantando, com quem está na minha frente, com a criança que está chorando, e eu não me concentro naquilo que é essencial. Mas eu fico imaginando, olhando hoje para toda a dimensão do que Jesus viveu e tudo mais, eu olho e digo assim, meu Deus, eu estaria em choque se eu soubesse que o meu mestre, se eu soubesse que o Senhor, o Filho de Deus, iria viver tudo isso. Mas enquanto isso, os discípulos estavam discutindo quem entre eles ia ser o maior. E como nós vemos isso hoje? Como? Isso é num ambiente cristão, é num ambiente mundano, faz parte da característica humana. Mas agora, trazendo essa palavra para nós, para a nossa vida, eu também preciso perguntar quem eu estou querendo ser? Quem Evelyn está querendo ser no reino de Deus? Está querendo ser a maior? Ou eu estou procurando ser uma serva? Ah, meus irmãos, quantas coisas nós fazemos inconsciente.
Quantas pessoas têm necessidade de aparecer? E aí, eu estou dizendo de mim e estou falando de todo o resto da humanidade. Você pode ser a pessoa que tem mais vergonha no mundo, mas é da nossa natureza pecaminosa. De muitas vezes nós queremos, sim, nós queremos os aplausos, nós queremos ser reconhecidos por aquilo que fazemos. Quando, no entanto, hoje o Senhor diz assim: opa, se você quer ser o primeiro, seja o último. Eu acho que é Santa Teresinha que diz: eu vou buscar os últimos lugares, porque para esses lugares não existe briga. É verdade. É verdade. É verdade. Por isso que o Senhor está dizendo: olhem para essa palavra hoje, já nos aproximando da Quaresma, e seja um convite para conversão nessa Quaresma. Talvez seja uma boa penitência para fazer nessa Quaresma. Às vezes a gente faz penitência de comida e eu digo para você, é extremamente válida. Eu acho que foi na Quaresma de São Miguel, o ano passado. Eu disse assim, fui diante de Jesus e perguntei para o Senhor qual era a penitência que eu precisava fazer na Quaresma de São Miguel. E eu senti mesmo o Senhor dizer que era a penitência de carne. E eu disse, nossa, que fácil, mas tudo bem. Eu estava com toda uma restrição alimentar, tirar a carne era o de menos naquele momento. E eu lembro que quando começou a Quaresma de São Miguel, poucos dias depois, a nossa casa foi convidada para ir num rodízio de carne. Eu disse, gente, isso só acontece nas Quaresmas, não é possível, não. E como foi difícil! Como foi difícil fazer essa penitência. Então, já nos aproximando da Quaresma, já nos convidando a esse tempo de conversão. Quaresma é um tempo que Deus quer converter algo em você. Então, talvez a sua penitência seja procurar os últimos lugares, não pelo um complexo de inferioridade, não para mostrar para as pessoas que você está fazendo essa penitência, não, mas para que você se converta a deixar de querer aparecer mais do que Cristo. Quantas pessoas estão aparecendo mais do que Cristo? Ah, e o sucesso e a fama, meu irmão, é algo que engana demais. Engana demais. Lembra que eu disse para vocês já em um desses estudos que quanto mais o rio sobe, mais a queda na cachoeira é mais alta também. Quanto mais o rio sobe, mais a queda dele também é. Então não procure o sucesso. Não procure o reconhecimento humano, mas procure uma vida de intimidade com o Senhor. Uma vida realmente de ser servo. De querer assim, de ser um coração que entendeu, eu não quero as glórias desse mundo. A minha coroa já está guardada no céu, é ela que eu quero. E o caminho para chegar até ela é o contrário do que o mundo hoje diz para nós. O mundo diz hoje para nós, você só será feliz se você chegar em primeiro lugar. Não é assim? Você só será feliz se você tiver isso, se você tiver X, Y, Z. Mas a grande luta do cristão, nós já aprendemos isso também nesses últimos dias, não é chegar em grandes pódios, não é fazer grandes sucessos, mas a grande vitória do cristão é vencer a si mesmo. Por isso, meu irmão,
nesse momento, deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque somente Ele pode convencer o seu coração, mas também a sua carne, a sua mente, todo o seu ser. Precisa ser convencido de que a pedagogia do cristão é a contramão do mundo. Não estou dizendo agora que você não vai lutar em conseguir o primeiro lugar, mas que você alcance o primeiro lugar quando o seu coração estiver preparado a entender que o primeiro lugar é um convite de você se rebaixar, não um convite de você se exaltar a si mesmo, mas exaltar a Cristo. Já terminando esse negociável de hoje, eu peço ao Senhor essa graça. Senhor, eu te louvo por todas as humilhações. Eu te louvo, Senhor, por todo o tempo de mortificação. Eu te louvo, Senhor, por todas as tribulações, as dificuldades que nos leva a perceber o que realmente é essencial na nossa vida. Se tudo tivesse como os conformes, Senhor, se tudo estivesse bem, poderíamos nós nos perder. Poderíamos estar perdidos, Senhor. Mas o Senhor nos dá a graça, o Senhor permite as dificuldades, as tribulações, as tentações, para que nossa alma entenda que não depende de nós, mas é a Tua graça que nos basta. É verdade, Senhor. São Paulo tinha razão, São Paulo tem razão. A Tua graça é o que nos basta. Por isso, Senhor, no final desse negociável de hoje, eu quero te agradecer, porque tudo coopera, tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia na nossa vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Bendito seja o teu santo nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O negociável de hoje foi um pouquinho menor, mas tenho certeza que essas palavras ecoarão no seu coração, assim como está ecoando no meu. Eu espero você amanhã, quarta-feira, com a graça de Deus e o auxílio da Virgem Maria, em mais um momento inegociável. Deus abençoe e até amanhã.